Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Camila Menezes, sou mentora de propósito de vida e analista de desenho humano. E nesse canal vocês vão encontrar conteúdos sobre propósito, sobre autoconhecimento e sobre desenho humano. E o vídeo de hoje, por conta dele ser, o primeiro vídeo oficial de conteúdo do canal, eu senti de trazer para vocês um pouquinho do que é propósito de vida. E você pode falar, tá, é muito óbvio que é propósito de vida, eu sei o que é propósito de vida. Porém, não é tão óbvio assim. É simples, mas não é óbvio. E muitas vezes a gente acredita que tem coisas que são óbvias e que não precisam ser ditas, mas sim, precisam ser ditas. O simples, o óbvio, muitas vezes ele precisa ser dito, até para que ele seja cada vez mais claro, que ele fique cada vez mais claro para você e para o outro. E algo que a gente vai fazer um acordo aqui, que eu acho bem importante a gente já começar fazendo esse acordo, é que eu não quero que você acredite de primeira em nada do que eu trago aqui para você, porque eu não acredito em verdades absolutas, tá? Então, tudo que eu trouxer de conteúdo aqui para você, eu quero que você absorva, que você esteja aberta para escutar o que eu tenho para te dizer, para absorver ali a informação, as consciências que eu vou trazer aqui para vocês, mas que vocês desenvolvam esse discernimento e esse filtro sobre não só o que eu digo, mas sobre tudo que você consome, tá? Para que você desenvolva a sua verdade, o que faz sentido para você. Então, eu vou trazer aqui para você nesse vídeo o que é propósito de vida a partir da minha crença, da minha experiência, da minha visão. E eu não quero que você leve isso como uma verdade absoluta, mas que você escute, esteja aberta para escutar, sentir e ver se isso de fato faz sentido para você, tá bom? Então, vamos entender o que é esse tal do propósito de vida, que é um tema que eu vejo que tem crescido muito e até com o tempo ficado muito batido, né? Eu mesmo já escutei muitas das minhas alunas, das minhas mentoradas falando, ai, não aguento mais escutar sobre propósito, porque eu vejo que nos últimos anos isso ficou muito batido e tudo que ganha um alcance muito grande, eu vejo que é normal a mensagem se distorcer no meio do caminho. Então, o que afinal é propósito de vida? O propósito de vida é você viver a sua vida através da sua essência. É você ser quem você é, tá? Isso é muito simples, mas não é fácil. Sim, é algo que eu sempre digo. É simples, mas não é fácil. Sermos nós mesmas é simples porque isso faz parte da nossa essência, mas não é fácil porque a gente tem diversos condicionamentos, a gente tem diversas crenças, isso vai variar muito da sua criação, da onde você nasceu, a forma como você viveu, a forma como você vive hoje, como você se enxerga, como você está em relação à sua autoestima, ao seu amor próprio. Tudo isso vai trazer não é a complexidade, mas esse desafio de chegar na simplicidade que é ser você. E quando você se permite ser você, você está vivendo o seu propósito de vida. E é o que eu te falei, propósito é isso. É isso, ponto. Eu poderia terminar o vídeo aqui. É isso, gente, um beijo, tchau, propósito de vida é você ser quem você é nessa existência e acabou. Mas eu entendo que é importante a gente entender as camadas, né? E inclusive desconstruir a visão que a gente tem de propósito hoje e os mitos também, né? Porque vamos começar pelos mitos. Muito se fala que propósito de vida é algo a ser encontrado, né?
E eu, muitas vezes, durante um bom tempo na minha vida, eu acreditava nisso, que o propósito de vida era como se fosse algo, tá? Era uma coisa, um título, uma coisa mesmo, que estava fora de mim e eu precisava encontrar em algum lugar. Então é essa coisa que era algo externo que estava por aí em algum lugar e que eu, a partir do momento que eu encontrasse isso, a minha vida ia mudar. Da noite pro dia, da água pro vinho, e a partir dali tudo faria sentido, eu nunca mais ficaria triste, me sentiria perdida e viveria sempre feliz, conectada comigo, e era isso. Durante um tempo eu realmente tinha essa crença, e hoje eu consigo identificar isso, porque quando eu estava vivendo essa crença não era algo tão consciente, tá? E aí eu quero que você já comece a refletir. Será que hoje você tem essa crença de que o propósito de vida é um lugar, um destino a se chegar, e que depois que você encontrar esse destino, você não vai se sentir mais triste, nada mais vai ser desafiador para você, você vai entrar no país das maravilhas. Esteja atenta se você não tem essa crença, porque essa crença faz com que a gente tenha uma sensação de insuficiência. Então parece que tudo que a gente faz nunca é o suficiente, parece que a gente está vivendo numa busca incessante por algo e que esse algo não chega, porque a gente não consegue sentir esse destino, que a gente está chegando nesse destino, e aí vem a frustração. E aí parece que a gente vive frustrada e vive nessa ânsia, nessa busca por algo que está fora de nós e que, na verdade, é uma ilusão, né? E por que a gente sente essa frustração, essa sensação de insuficiência? Porque esse lugar não existe. Essa forma de propósito de vida que você acredita é uma ilusão, ela não existe, né? Então, eu vejo que esse é o primeiro mito e talvez o mais importante que a gente precise se perceber e identificar se a gente está vivendo, né, através dessa lente, através dessa crença, porque ela não é uma crença real, ela é ilusória, né? E aí a gente vai para um outro mito, que é o mito de acreditar que o propósito de vida é a sua carreira, é o seu trabalho, é a sua profissão, né? Eu também, durante muito tempo, eu também tive essa crença. E qual que é a grande questão, o grande desafio da gente condicionar o propósito de vida, né? Então, o propósito da minha vida ao trabalho. Porque o trabalho ainda é algo externo, é uma função, né? É um título, é uma função que você exerce e que está fora de você. E aí a gente volta para o mito 1, né? Que é a questão de buscar algo fora. Você está colocando o propósito da sua existência, você está condicionando o propósito da sua existência ao seu trabalho, a alguma coisa que está externa a você. Então, quer dizer que, então, se você, por algum motivo hoje, não está exercendo o seu trabalho, não está vivendo uma carreira ali que você ama e tudo mais, então quer dizer que você não está vivendo o seu propósito de vida? Percebe o quão injusto seria se o nosso propósito de vida fosse realmente isso? Percebe? E o peso que a gente acaba colocando, né, nessa busca por um trabalho que você ame e que você acorde todos os dias com aquela alegria, com aquela sensação de preenchimento. Então, quando eu encontrar esse trabalho, daí estarei vivendo meu propósito de vida. Percebe que é mais uma crença ilusória? E assim, acho importante trazer uma diferenciação que existe o seu propósito profissional, que é usar os seus dons e talentos
para construir algo, né, com o seu trabalho, é transformar os seus dons e talentos, as suas habilidades em trabalho e a partir disso tornar o seu trabalho algo muito prazeroso, algo muito leve, né, algo muito fluido, justamente porque você está fazendo algo que você ama, algo que você acredita, algo que você tem, que você é boa em fazer. Isso é propósito profissional. Isso é uma coisa. E isso é maravilhoso. E a gente vai falar muito disso aqui nesse canal, tá? Porque eu amo falar disso. Isso é uma coisa e que é maravilhoso. Agora, propósito de vida é outra coisa, certo? Para que a gente desconecte essa questão. Por quê? Porque se eu acredito nisso, então, mais uma vez, eu entro naquela busca incessante por encontrar um trabalho que eu amo, por exercer um trabalho que eu amo. E, mais uma vez, é uma narrativa ilusória. Por mais que a gente trabalhe com o que a gente ama, e eu falo isso por experiência própria, tá? Essa coisa de trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida, isso é uma ilusão, tá? Porque por mais que você trabalhe com algo que você ama, com algo que você seja muito boa em fazer, que aquilo você acredita naquilo, vão existir desafios, vão ter dias que você não vai estar afim, entendeu? Isso é a realidade. Então, são coisas que a gente precisa olhar e colocar ali e trazer para o que é real, para o que é verdadeiro, para que a gente saia dessa sensação que é justamente essa busca que traz esse lugar de insatisfação, porque a gente nunca consegue chegar nesse lugar e aí a gente acha que tem algo de errado com a gente porque a gente não consegue chegar nesse lugar, mas na verdade a gente não consegue chegar nesse lugar porque esse lugar não existe. É por isso que a gente não consegue chegar nesse lugar. E não porque você está caminhando ali e você não chega porque você não é boa, porque você não tem dom, porque você tem a crença XYZ. Não, é porque ele simplesmente não existe. E por isso essa sensação de vazio, de inadequação, de insuficiência, né, de frustração por não estar chegando nesse lugar. Então, mais um ponto aqui para a gente alinhar. Propósito de vida não é o seu trabalho. Você pode construir, ter um propósito profissional. Isso ok. Você pode usar da sua essência e transformar a sua essência no seu trabalho. Maravilhoso. Mas é não condicionar a sua essência a isso, certo? Senão, percebe, vamos validar isso. Percebe que se isso fosse realmente real, então crianças, quando a gente é criança, então a gente não está vivendo nosso propósito. Porque se meu propósito de vida é meu trabalho, então quando eu sou criança, eu não trabalho. Então eu não estou vivendo meu propósito quando eu sou criança. Ou quando eu sou uma idosa, que eu já me aposentei, então eu não estou vivendo meu propósito de vida. Percebe? Não faz sentido. Então, nos alinhamos em mais um ponto importante aqui. Um outro ponto é justamente que todos acabam se conectando, né? É essa questão de acreditar que a partir do momento que eu encontrar o meu propósito, isso já é uma frase que eu não gosto de usar, tá? Encontrar o propósito. Propósito não se encontra, propósito se reconhece, porque hoje você já está vivendo seu propósito, percebe? Mesmo sem consciência, você já está vivendo ele, tá? Então, não é algo que se encontra, é algo que se reconhece. E aí, esse mito é quando a gente acredita que tá, quando eu encontrar o meu propósito, aí a minha vida, eu não vou mais ter problemas, eu não vou mais sentir emoções desconfortáveis e tudo vai ser lindo, maravilhoso, né? E vai ser um ponto de virada. Então, os anjos vão vir, vão tocar ali o trombete e pronto, encontrei o meu propósito de vida e a partir de agora tudo será maravilhoso, incrível, sempre, 100% do tempo. Não é sobre isso.
não é sobre isso, tá? E aí eu já conecto em algo que eu quero trazer para vocês, é que, sobretudo, o propósito de vida é você viver a sua essência e você viver a experiência que é estar aqui, neste corpo, neste tempo, neste mundo, nessa existência, tá? Tem algo que eu falo que a gente tem o propósito coletivo, existe um propósito coletivo e existe o propósito individual. O propósito coletivo é o propósito da humanidade em si, tá? O ser humano, da humanidade. Qual que é o propósito coletivo? É despertar o amor incondicional. É a gente despertar isso dentro de nós e a gente viver esse amor incondicional dentro da gente. Todos os seres encarnados nessa terra têm esse propósito primordial. Assim, a gente já tem carimbado ali que esse é o propósito coletivo de todo mundo, tá? E no nível mais profundo, é sobre isso, certo? E tudo vem a partir disso, que é o vivenciar, o despertar, o amor incondicional. Tá bom, Camila, mas o que é amor incondicional? É a gente chegar num ponto em que nós conseguimos sentir nas nossas células, no fundo, no âmago da nossa alma, esse amor incondicional por nós mesmas, pelo outro, pela vida. O amor incondicional é o amor sem condições. Então eu amo porque amo. Isso basta. É um amor, e você pode já ter tido na sua vida vislumbres desse amor. Todo mundo aqui, eu acredito que já teve vislumbres de sentir esse amor. Talvez tenha sido por uma pessoa, talvez tenha sido por você mesmo, talvez tenha sido por uma coisa, talvez tenha sido pela vida. Eu não sei, mas em algum momento com certeza você já sentiu esse vislumbre, que é essa sensação que você ama, simplesmente porque ama. Não importa o que aconteça, não importa quem essa pessoa é, quem essa pessoa não é, o que aconteça, o que não aconteça, qual o espaço-tempo. Você simplesmente sente esse amor profundo. Isso é o amor incondicional. E eu acredito que a humanidade está aqui para aprender a chegar nesse lugar. E vamos concordar, né, gente? Porque aqui, como eu falei no primeiro vídeo, nos meus valores é a verdade. Então, assim, a gente precisa ser muito honesta. Não é tão simples chegar nesse lugar. Não é tão simples chegar nesse amor sem condições. Hoje, nós ainda estamos neste lugar em que a gente coloca muitas condições. Eu amo você se você for assim, se você fazer isso. Eu amo aquilo porque se isso, quando aquilo, percebe? Diversas condições. E eu vejo que a gente está aqui trabalhando para ir dissolvendo essas camadas, porque o nosso ego constrói essas camadas, né, que fazem com que a gente viva esse amor condicional, tá? E não quer dizer que não exista amor porque é incondicional, tá? Não é porque é um amor condicional, então não é amor. Não é sobre isso. Mas é um amor condicional. Não podemos negar. Então, eu acredito que o propósito coletivo, ele é justamente esse despertar, esse viver e experimentar o amor incondicional. E a partir do momento que a gente vive cada vez mais isso, é natural, gente. Você começar a cultivar cada vez mais e viver mais o amor por você, sem condições, o amor pelo outro sem condições, o amor pela vida, pelos animais, por tudo nessa vida sem condições, você já imaginou? Seria maravilhoso. E estamos caminhando para isso, né? E muitas pessoas
avatares que encarnaram nessa vida já experimentaram isso. Então, quanto mais a gente buscar esse caminho a viver e experimentar isso, estamos chegando, né? Quem sabe chega um momento que a gente não precisa encarnar mais aqui nessa terra. Estamos esperando, vamos lá. Enquanto isso, seguimos aqui no trabalho, não é mesmo? Então, esse é o propósito coletivo. E aí, eu acredito que exista o propósito individual, que, num nível mais profundo, é essa questão, né, da gente experimentar um amor incondicional, mas também o propósito individual, ele é esse lugar onde você vive a sua essência. Você é quem você é. Você tem dons que são seus. Você tem habilidades, talentos que são suas, que você construiu. E aí, um ponto que eu acho importante trazer aqui é que eu não tenho como falar de propósito de vida sem falar de espiritualidade, tá? Porque a minha crença sobre o propósito de vida está intimamente conectada à crença de que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, eu não sei qual que é a sua crença, se você acredita na espiritualidade, se você acredita que você é um espírito vivendo uma experiência material e não o contrário. Eu não sei se você acredita em reencarnação, que existe um plano espiritual. E a minha visão sobre o propósito é baseada em tudo isso, tá? É baseada que somos seres espirituais vivendo uma experiência material, que existe um plano espiritual, que existe reencarnação e que a nossa vida, nosso espírito é eterno. Então, acho importante alinhar isso aqui com vocês também. Por quê? Porque aí a gente volta pro ponto. Você tem dons, habilidades, talentos que são seus e que você já está desenvolvendo eles há vidas e vidas, que você está desenvolvendo esses talentos, colocando isso em movimento, tá? E a ideia é que você coloque cada vez mais isso em movimento para que você refine cada vez mais os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades e, consequentemente, viva cada vez o propósito da sua existência, porque através dos nossos dons e talentos, nós conseguimos exercer funções, fazer trabalhos, e aqui trabalho não só no nível profissional, tá? O trabalho de construir algo, de fazer algo para nós, para as pessoas, para o mundo, que é muito valioso, tá? Então, quanto mais eu coloco meus dons e talentos em movimento, mais eu exerço a minha função, mais eu construo coisas valiosas para mim, para o outro, para o mundo, para a humanidade, e mais eu refino isso. E aí, a cada vida, eu vou refinando isso. E quanto mais eu me permito viver, colocar isso em movimento, mais isso me preenche. Mais feliz eu fico, mais plena eu fico, né? E mais eu vivo o meu propósito de vida, que traz justamente a vivência do propósito, traz justamente essa sensação de plenitude, de presença, de contemplação, de alegria. Então, isso é um ponto, certo? E tem um outro ponto que eu acho que é um ponto que poucas pessoas falam quando falam de propósito e que eu chamo, para mim, a vivência do nosso propósito de vida. Existe a tríade da prosperidade não, a tríade do propósito, que até já foi um nome de um curso que eu dei sobre o propósito de vida. A tríade do propósito, ela é composta por, imagina um triângulo. Em uma base temos as suas luzes, em outra base temos as suas sombras e a ponta dele são as suas experiências. Isso, na sua integralidade, não sei se essa palavra existe, é a vivência do seu propósito, tá?
Então, muito se fala desse ponto que é dos dons e talentos, né? Então, propósito de vida, quando você vive sua essência e conhece seus talentos e vive, coloca seus talentos em movimento, sim. Mas tem um pontinho aqui, que é essa outra ponta aqui do triângulo, que são as suas sombras. As suas sombras são desafios, partes suas, feridas, tá? E que vieram aqui serem dissolvidas, trabalhadas, né? E elas se manifestam através de feridas, e essas feridas vão gerar comportamentos sabotadores na sua vida, vão fazer com que você repita padrões na sua vida. E um ponto muito importante que é: a sua sombra não é algo ruim, tá? A sua sombra não é mal, ela não é maldosa, ela não quer que você se ferre. A sua sombra nada mais é que a sua luz num polo distorcido. E que ela existe muitas vezes para te proteger da dor, tá? Então, vamos desmistificar essa questão de sombra também. E você carrega essas sombras que também fazem parte do seu propósito de vida. Porque isso faz parte de você. Então, viver isso também faz parte da vivência do seu propósito de vida. E aqui a gente chega num ponto de virada que nos tira da ilusão que eu falei no começo do vídeo, de achar que propósito de vida é tudo lindo e maravilhoso, porque a gente entende, quando a gente entende isso, a gente passa a entender também que até mesmo os desafios que a gente passa nas nossas vidas, os momentos mais dolorosos que a gente passa na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, também fazem parte do nosso propósito de vida. A gente está passando por aquilo e está vivendo aquilo para aprender algo. E esse aprendizado vai gerar para nós, vai acrescentar a vivência do nosso propósito de vida, ao nosso processo evolutivo com espíritos aqui nessa encarnação. Então, quando eu entendo isso, eu começo a tirar um pouco o peso das vivências desafiadoras que eu tive. E até eu paro de negar elas. Eu começo a chegar num ponto de integração. E aí a gente vai para a ponta do triângulo, que é as experiências. Viver o propósito é viver a sua vida, é experimentar a sua vida na sua integralidade, luz e sombra. E quando eu chego nesse ponto, eu olho para minha história e eu vejo que tudo se conecta. Os desafios que eu vivi lá atrás, a família que eu nasci, os desafios que eu carrego através do meu sistema familiar. Nada disso é por acaso. Tudo isso contribui para a vivência do meu propósito de vida. E eu falo de um lugar onde eu já experimentei isso, que é: caramba, que incrível que é a minha história, como tudo faz sentido, como as coisas que eu vivi, elas, por muito tempo eu achei que eu colocava um peso, uma culpa, uma coisa ruim. E aquilo, e por mais desafiador que tenha sido, isso contribuiu para eu desenvolver habilidades que eu precisava exercer hoje, na mulher que eu sou hoje, na forma como eu vivo hoje.
você começa a dar sentido para sua vida, independente da sua história, do que foi ruim, do que não foi ruim, do que foi bom. E é natural que você comece a sentir essa sensação de plenitude. É aquela sensação de estou onde deveria estar, fazendo o que deveria. E eu não gosto de falar a palavra deveria, porque a gente não deve nada. Mas no sentido de eu estou exatamente onde eu preciso estar, fazendo exatamente o que eu preciso fazer. Sabe quando a gente relaxa no momento presente, no aqui e no agora? A gente relaxa na nossa existência, a gente relaxa em quem a gente é, na nossa história. É um lugar de... é um alívio. E esse alívio vem quando a gente passa a desenvolver esse olhar sobre as nossas vidas e sobre o que, no final das contas, é viver o nosso propósito de vida. É experimentar, viver todas as emoções, viver. E aqui não é, eu não quero chegar num ponto de romantização da dor, né? Pelo contrário, eu acho que quando a gente passa a enxergar a nossa vida dessa maneira, a gente dá espaço para realmente validar as nossas dores, a nossa história, os nossos desafios, honrar eles, não negar eles, olhar para eles, honrar eles, validar eles e dar o devido sentido. A gente passa a entender que faz sentido. E fazendo uma conexão mais também conectada com a espiritualidade, que é uma crença minha, tá? E aí você veja se faz sentido para você ou não, mas eu acredito sim em reencarnação e tudo mais, e que não que tudo esteja predestinado, tá? Que, tá tudo predestinado. Eu não acredito nisso, mas eu acredito sim que a gente faz um planejamentinho ali antes de encarnar nessa vida. A gente faz um planejamento com a equipe espiritual. Eu vou nascer nesse país, nessa família, porque aí a gente vai viver essas questões, e aí eu tenho isso daqui, eu tenho esse daqui pra evoluir. Nas últimas vidas eu senti que eu estava muito orgulhosa, preciso trabalhar esse orgulho dentro de mim, então eu acredito fielmente nisso, que existe a gente faz um planejamento ali, entende? Então, quando a gente encarna, a gente passa, claro, pelo véu do esquecimento, a gente acaba, infelizmente, acabamos esquecendo, né, do planejamento que a gente fez. E aí é natural a gente sentir que não faz sentido porque estou vivendo isso, mas assim, conforme vamos crescendo e ganhando essa consciência, a coisa passa a fazer sentido. E isso traz essa sensação de sentido, de plenitude e de valor para a nossa existência. Então, se você não tem essas crenças, eu realmente te convido a estar aberta a passar a enxergar dessa forma também, né? Se isso fizer sentido para você. E eu acredito muito nessa coisa da experiência, gente. Olha aqui a louca. Mas essa coisa de vivermos a experiência, experimentarmos a experiência que é ser humano. Isso também está muito conectado com o que é viver o propósito de vida. Cara, estamos aqui num corpo, vivendo essa experiência material no corpo. A gente come, a gente tem esse corpo animado, a gente precisa se alimentar, precisa se movimentar, precisa se relacionar com o outro e sentir as emoções e experimentar a vida, viver situações. E eu acredito também que o propósito de vida é muito a gente se entregar para essa experimentação, mais do que
aquele objetivo assim, encravado de que estamos aqui para sermos felizes. Eu acredito que sim, a gente está aqui para sermos muito felizes. Todos nós merecemos muito isso. Mas estamos aqui para viver, acima de tudo, todas as nossas emoções. É sentir na pele. Sentir a raiva, sentir a tristeza, sentir a alegria, sentir a vergonha, sentir o medo. É sentir tudo isso, né? E trabalhar para aprender a lidar com tudo isso da melhor maneira e da maneira mais elevada possível, né? Tem um filme que eu acho incrível, magnífico, que é Soul, da Pixar, que fala sobre propósito de vida. E eles trazem muito essa questão. Eu achei magnífico porque eles trazem, assim, de uma forma muito nítida a conexão do propósito com o plano espiritual, trazem até coisas que eu, no meu conhecimento, vi aquilo. Eles estão falando do umbral, eles estão falando sobre o plano espiritual, assistam esse filme que é incrível. Eu vou até assistir, acho que é a terceira, quarta vez que eu vou assistir, eu vou assistir de novo, porque é um filme incrível que traz muito essa visão de propósito de vida e que no final, a grande lição do filme, eles trazem isso, né? Que é a gente parar de sair dessa busca incessante por algo, né? Um destino, uma coisa a ser feita e acreditar que isso é o propósito, a partir disso a vida vai ser maravilhosa, e que no final das contas é essa vivência no nosso corpo, a gente comer, sentir o gosto da comida, a gente sentir as emoções e tudo mais. Então, isso é um outro ponto muito importante que eu queria trazer para vocês. E esse ponto, assim, no sentido de que a nossa vida, o nosso espírito, ele é eterno. Ele é eterno. E é como se essa vida é um dos destinos que a gente vai percorrer. Percebe? Imagina que eu gosto de trabalhar com metáforas, tá? Então, imagina que o nosso espírito ele tá vivendo uma viagem. E que cada vida nada mais é que um destino. A gente vai, tô vivendo, tô com a minha malinha, eu coloco ali meus dons, minhas sombras, minhas questões que eu preciso trabalhar para evoluir dentro da minha mala, e lá vou eu para o destino. Dessa vez o destino é esse aqui. Encarnei aqui nessa vida. E eu vou viver essa experiência. E a morte não é o fim. Eu apenas voltarei para minha casa para me planejar para a próxima viagem. Então, que a gente se permita desenvolver esse olhar e entender que é como se essa existência que a gente está aqui, ela é uma parte, né? Ela é um destino, um dos destinos dessa viagem louca que é ser um espírito experimentando a vida e vivendo as vidas, muitas e muitas vidas. Então, o que você quer colocar dentro dessa mala? O que você quer tirar dessa mala? Porque essa malinha aqui, ó, você vai carregar ela por toda a sua existência. Então, quais dons você quer colocar, desenvolver e manter dentro dessa mala que você está carregando? E quais são as sombras, as questões que você quer evoluir, desenvolver, dissolver? Até para tirar um pouco do peso, né? Que elas carregam ali dentro dessa malinha que você está carregando por essa vida e por todas as outras vidas. Então, acho que é uma metáfora interessante da gente pensar essa visão de que seu espírito, ele é eterno, né? Então, também entender que não acaba aqui, não começa aqui e não acaba aqui, tá? E aí, um ponto que também eu acho muito importante a gente trazer aqui, que é também uma metáfora que eu amo fazer, sobre propósito de vida, é que imagina
que o universo ele é um grande quebra-cabeças. Ele é um grande quebra-cabeças. E o universo, ele quer estar em ordem. O universo ama a ordem, tá? A harmonia, a ordem. E quando a gente pensa num quebra-cabeça, o que seria a ordem deste quebra-cabeça? O que seria a harmonia desse quebra-cabeça? É quando cada pecinha deste quebra-cabeça está ocupando o seu lugar. Então, você é como se fosse uma peça desse quebra-cabeça. E você tem um lugar dentro desse quebra-cabeça. E esse lugar é seu. Ninguém ocupa esse lugar. Só você. Eu tenho meu lugar dentro desse quebra-cabeça. Ninguém ocupa esse lugar. Só eu. Você não ocupa o meu lugar. E eu não ocupo o seu lugar. Todo mundo tem um lugar. Todos os seres encarnados aqui têm este lugar neste quebra-cabeça. E o que acontece é que muitas vezes a gente tá aonde? A gente tá num lugar que não é nosso. Aí a gente vai lá, tenta se encaixar. Aí eu tô tentando me encaixar, aí eu me diminuo. Eu me machuco, eu me firo, eu tento... Nossa, e se eu mudar de forma? Vocês estão acompanhando minha metáfora aqui? E se eu mudar de formato? Eu vou mudar um pouco o meu formato, eu vou me diminuir aqui pra caber nesse lugar. E você vai tentar caber, faz de tudo pra tentar caber. E não vai caber. Não importa o que você faça. Não importa as máscaras que você coloque. Não importa o quanto você se fira, o quanto você tente se diminuir, tente mudar de forma, mudar quem você é pra tentar caber aonde você acredita que precisa caber. Não vai caber. Porque o seu lugar tá ali. E provavelmente esse lugar que você tá querendo ocupar é outra peça. É de outra peça. Percebe? Você tem o seu lugar e você precisa ocupar o seu lugar no mundo. Quando cada um estiver ocupando o seu lugar, o universo fica em ordem. Encontra a ordem, encontra a harmonia. Porque eu tô ali no meu lugar, Camila, na minha forma, na minha essência, no meu tamanho, na minha força, na minha luz, nas minhas sombras, com a minha história, carregando minha malinha. Eu tô no meu lugar, que é justamente essa sensação que eu falei pra vocês. Ai, eu tô aonde eu preciso estar, fazendo o que eu preciso fazer, eu tô aqui. E você tem o seu lugar, com a sua luz, com a sua sombra, com o seu jeito de ser, com a sua forma de ser. Isso é viver o seu propósito de vida. Isso é ser quem você nasceu para ser. E o meu trabalho é para que você ocupe esse lugar. O meu trabalho aqui é para que você saia daquele lugar que você tá tentando se machucar, nossa, você tá diminuindo, você tá mudando, tentando mudar a sua forma, mudar a sua essência. O meu trabalho é, opa, vem cá, vamos lá, aquele é o seu lugar. Sendo quem você é, do seu jeito, do seu formato, na sua história. É isso. Imagina um mundo com todo mundo tiver cada um ocupando seu lugar. Que maravilhoso que vai ser, que delícia que vai ser. Então, estamos trabalhando para isso, né? Porque eu entendo também que é um trabalho. Esse é um processo. A gente chegar nesse ponto em que a gente ocupa o nosso lugar, a gente se firma
A gente se firma, se sustenta. Se sustenta nesse lugar do nosso quebra-cabeça. Porque também não quer dizer que você... esse processo da vivência do propósito, ele é como se fosse uma espiral. São muitas camadas. Muitas camadas. Então, você vai chegar num ponto que você vai ganhar consciência de um dom que você tem. Opa! Avancei uma camada. Cheguei um pouquinho mais, eu preenchi um pouquinho mais o meu lugar. Aí, você encontrou uma sombra, avançou outra camada. Dissolveu a sombra, avançou outra camada. Opa, aconteceu uma coisa aqui, me perdi, tô me sentindo perdida de novo. Isso também faz parte. Porque é um processo e a gente vai avançando, a gente vai progredindo, mas não é esse lugar ilusório de que, então eu vou para um lugar e eu não vou sentir tristeza, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, são camadas. E você vai se aprofundando cada vez mais nessas camadas da sua essência, de quem você é, dos seus dons, dos seus talentos, da sua história, dos seus desafios que você veio atravessar aqui, que você veio viver para aprender coisas. E ir trabalhando nisso. E a ideia é o quê? Que é um ponto que eu sempre trago no meu trabalho também. É a gente sustentar cada vez mais isso. Porque no dia a dia é fácil a gente cair no piloto automático e esquecer. Eu já vivi isso também. Eu reconhecer dons em mim, então eu me conectei ali com a minha essência, com o meu dom. E aí fui vivendo, fui me perdendo, distanciando, esqueci o dom. Opa, preciso voltar. Então o caminho é que a gente possa também ir sustentando esse lugar. Sustentando, para que a gente se perca cada vez menos. E que se no meio do caminho a gente dá uma perdidinha, a gente tem um caminho de volta, a gente tem um GPS para voltar. E isso é mais rápido. A gente não afunda ali, na crise, nesse lugar de se sentir perdida. Porque, querendo ou não, a gente já chegou no ponto de ver a nossa essência, os dons, os talentos, as sombras. Então, é mais fácil. A cada nível de consciência que você ganha, é o que eu falo, depois que vê, não dá mais pra desver. Então, a cada nível de consciência que você ganha, não dá mais pra desver. Então, por mais que você se perca, é mais fácil voltar, porque você não é uma coisa desconhecida, você já viu. Então, é o trabalho de sustentar. Então, eu tô vendo aqui minha colinha, se faltou alguma coisa, mas eu acredito que eu já falei tudo ou pelo menos a essência do que eu gostaria de passar pra vocês. Lembrei de uma coisa, mas eu não vou trazer aqui, eu vou deixar pra um outro vídeo sobre propósito. Mas eu acredito que eu falei a essência do que eu quero que vocês acessem sobre, afinal, o que é propósito de vida, o que é viver o propósito de vida, tá? E quero que vocês sintam, absorvam tudo que eu trouxe aqui pra vocês, que vocês experimentem tudo que eu trouxe aqui pra vocês e vejam o que faz sentido pra você. E entenda que essa é a base que eu carrego dentro do meu trabalho, que eu vou trazer dentro dos meus conteúdos. E você pode estar se perguntando, nossa, mas e o desenho humano? Aonde entra nisso? O desenho humano é a ferramenta. Ele é o meio que te ajuda a chegar naquele lugar do quebra-cabeça, né? Ele é um meio e é um meio poderoso, muito poderoso, que você consegue, vamos dizer assim, acelerar esse processo das camadas. Você acelera esse processo das camadas que talvez sozinha ia ser um processo mais longo, né? O desenho humano consegue acelerar esse processo de você ir se conhecendo camada a camada e se aproximando e ocupando cada vez mais esse seu lugar no mundo, esse seu lugar nesse quebra-cabeças que é o universo. Então, é isso.
Eu espero que tenha feito sentido para você e eu peço que, se ao longo desse vídeo, primeiro eu agradeço se você chegou até aqui, agradeço o seu tempo, honro o seu tempo, e eu peço para que, se você, ao longo de todo esse vídeo, se algo despertou em você, se algo te inspirou, se algo te gerou vida, eu peço, convido você a se inscrever aqui no canal, convido você a curtir, convido você a comentar. Eu amo receber os comentários de vocês, escutar as histórias de vocês, os insights, ter essa troca com vocês. Então, sinta-se à vontade para comentar e compartilha com alguém que você sente que precisa escutar isso, precisa se conectar com essas informações também, né? Porque quando você faz tudo isso, se você, só se, tá? Só se você realmente... Que bom esse conteúdo, esse conteúdo gerou vida. Se esse conteúdo te gerou vida, por que não fazer com que ele chegue a mais pessoas e gerar vida para mais pessoas também? Não é mesmo? E aí a gente vai entrando na roda do despertar da consciência, do propósito de vida, né? Então, se ele te gerou vida, eu convido você a fazer uma ou todas, ou o que você sentir de fazer ali, de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, tá? E agradeço a sua presença por aqui, é uma honra ter você por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.